Olá, pessoal! Então, vamos a mais uma correção. Dessa vez agora, a folhinha de tipos de sujeito, aquela que foi toda de questões objetivas. E se vocês bem repararam, tinha muita questão ali de vestibular, questão do Enem, então questões assim importantes a gente saber, porque são questões que caem realmente nessas provas grandes. Vamos lá! Bem, essa primeira questão, ela pedia para você indicar o sujeito, o núcleo do sujeito dessa frase aqui, ó. Reprovam alguns autores essa história. A confusão aqui poderia se dar porque o sujeito está na ordem inversa, ou seja, o verbo está primeiro. Então, alguns autores é o sujeito, reprovam essa história. Então, alguns autores é o sujeito, o núcleo do sujeito é autores. Então, letra D. Porque ele estava pedindo só o núcleo. O núcleo é sempre o mais importante dentro do sujeito. Vamos lá? O número 2, ele pergunta: o sujeito está composto em... Aqui também a gente tem uma frase com uma ordem inversa, ó. João e Maria, eles é que foram. Então, como tá na ordem inversa, a gente podia complicar um pouquinho. Mas era só tirar a frase da ordem inversa e botar na ordem direta, que ficava mais fácil, tá? Então, a resposta correta aqui, letra D. A próxima: na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Muitas coisas. Temos uma oração com o sujeito oculto, sem sujeito, com o sujeito indeterminado, com o sujeito simples e claro. É essa a alternativa correta, com o sujeito simples e claro. Qual sujeito é esse? Muitas coisas. Continuando, o número 4 tinha um trechinho. Batem leve, levemente, como quem chama por mim. Será chuva, será gente? Gente não é, certamente. E chuva não bate assim. O sujeito de batem leve, levemente, vamos lembrar a regrinha aqui, terceira pessoa do plural, então nós temos o sujeito indeterminado. Letra B é a resposta correta. Para a questão número 5, havia alunos no parque. Opa, verbo haver, no sentido de existir, não existe sujeito. Oração sem sujeito. Resposta da letra C. O número 6, sujeito indeterminado está em, aí a gente ia lá, verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula C. São essas as regrinhas que a tia fica batendo com vocês e que não pode esquecer. O número 7, a oração que não possui sujeito, aí nós vamos lá, ó. A noite caiu repentinamente, sujeito simples à noite. Nesse mês vai fazer um ano de sua partida. Choveram tomates, essa aqui não pode ser porque o choveram aqui não está como fenômeno da natureza. O dia amanheceu, aqui é o dia, sujeito simples, não havia existido. Aqui nós temos o verbo existir. Então, a única que resta é a letra B, tá? Vai fazer um ano de sua partida, que é o verbo fazer, indicando o tempo decorrido. Em qual das orações abaixo, o termo em itálico não é sujeito? Então, aqui, Deus sabe. Quem sabe? Deus. A professora traçava. Quem traçava? A professora. Continue, Juquita. Aqui, esse Juquita, ele está isolado com uma vírgula. E lembra da regrinha que a tia falou? Que não se separa com vírgula o sujeito do predicado? Depois nós vamos aprender que esse Juquita aqui é um outro termo. Então, é essa. Porque pela regra básica, não se separa sujeito do predicado, com vírgula. O recurso da indeterminação do sujeito, conforme preconiza a gramática, como a gramática preconiza, verbo na terceira pessoa do plural, sem um contexto antes, ou terceira pessoa do singular, mais a partícula C. Então, ele está lá na decidiram eletrificar os muros. Quem decidiram? Não se sabe, tá? No contexto ali não tem, e o verbo está na terceira pessoa do plural. Depois nós tínhamos essa tirinha da Mafalda ali e algumas considerações. Então, vamos lá. Na frase da Mafalda, no segundo quadrinho, Miguelito é o sujeito da oração? Não, porque o sujeito aqui também, ó, tá separado com uma vírgula, então não é.
Em português, o sujeito de uma oração pode ser inexistente, como em choveram reclamações? Não, porque esse choveram aqui, ó, tá fora do verbo fenômeno da natureza. O número 4, a resposta de Miguelito seria compatível com a pergunta: ao prefeito cabe que responsabilidade? Não, aqui a pergunta de Miguelito estaria compatível. Esse lixo enfeia a rua? Qual é o sujeito? Ele colocou o prefeito, a pergunta seria compatível. Quem deveria catar o lixo? A quem cabe a responsabilidade do lixo? Então, ó, a resposta correta é letra A, nenhuma delas está correta. No número 11, anoitecia silenciosamente. Anoitecia aqui, ó, agora sim, tá indicando um fenômeno da natureza. Então, a oração é sem sujeito. Depois, defina o tipo de sujeito dessa oração. Fazia um calor infernal. É o fazer no sentido de temperatura. Então, também oração sem sujeito. O número 13, nunca ninguém acariciou uma cabeça de tubarão. O sujeito aqui é simples, ó, ninguém. Quem acariciou? Ninguém. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de sujeito que aparece um pronome indefinido. Não é porque o pronome é indefinido que não tem sujeito. Então, ó, ninguém, sujeito simples. Tá? E a 14, a última, corriam por aqueles dias boatos da Revolução. Boatos da Revolução é o sujeito simples, tá? Letra A. Então, gente, é isso. Estou com saudades. O dever de casa vai estar lá. É uma folhinha de produção de texto. Na dúvida, se não tiver a folhinha da escola, é só fazer na folhinha de caderno. Um beijão.